Bom, esse exercício ele é bem facinho e rápido. Aqui nós vamos ter que colocar dois recursos para obter o seguinte resultado. Quando eu clicar nessa célula aqui, a C2, ele vai descer a lista de códigos da coluna C na planilha tabela. Os códigos de distrito. Esses códigos que foram criados aqui para cada distrito. Então ele vai descer a lista de códigos. Então a lista é enorme, lógico, mas vai descer a lista. Aqui na planilha painel, então, quando eu clicar, ele vai descer a lista de códigos. Quando eu selecionar um código, ele vai colocar o distrito, o nome do distrito e o nome do estado correspondentes ao código selecionado. Então, para isso, nós temos que utilizar dois recursos. Aqui na célula C2 vai entrar a validação de dados com lista. E nas células C4 e H4, nós vamos ter que utilizar o PROC-X. Por que o PROC-X? Porque o código constante aqui na célula C2, ele estará na coluna C. Então não dá para usar o PROC-V, porque o PROC-V ele pede a chave de busca na primeira coluna da tabela, e aqui nós não temos. Essa tabela aqui, a primeira coluna, eu tenho estado. Tá? Então tem estado, distrito e o código. Então vai ter que ser a PROC-X. Mas, primeiro aqui em painel, nós vamos inserir a lista. Para inserir a lista, aqui na guia dados, validação de dados. Validação de dados. Eu vou permitir qualquer valor? Não. Lista. A fonte. Eu dei um nome para essa área. Então, vou aqui em fórmulas, usar em fórmulas RNG codes. Esse é o nome da área aqui, né? Da coluna. Então está pronto isso daqui, ok. Ele já abriu a setinha aqui do lado. Significa que se eu clicar aqui, eu tenho todos os códigos registrados nessa tabela. Vou escolher um aqui. Esse daqui, aleatório. Tá? Escolhi. Eu vou ter que agora, nessas duas células, né, a segunda parte do exercício, inserir os PROC-X. Tá? Então, primeiro em C4, eu vou chamar o inserir função. Ele já está entre a mais recentemente usada, mas se não estivesse, seria na pesquisa e referência. Então, vou aproveitar que está aqui. Ok. Pesquisa valor. O valor que ele vai pesquisar é o código. Então, pesquisa valor, clico na célula C2. Ele reproduz o código aqui que eu selecionei. Pesquisa em que matriz? Ou seja, este código, essa célula que eu indiquei, que contém essa chave, né? Esse código aqui, está em que matriz? Onde está? Está na coluna C dessa tabela. Mas eu dei um nome para essa coluna? Sim. Vamos lá. Mas tem que ser equilibrado, esse é o problema. Eu não posso utilizar o nome porque tem que ser equilibrado. Se eu vou indicar aqui na matriz de retorno a coluna inteira, eu não posso usar o nome. Por quê? Porque o nome está da primeira célula que tem o registro, ou seja, a C2, até a última da tabela. Tá? Então eu quero a coluna inteira, porque senão vou ser obrigado a selecionar um equilibrado aqui do lado. Mas vamos lá, eu vou indicar a coluna inteira. Cursor aqui na pesquisa matriz, vou para a tabela, clico na letra da coluna, porque nesta coluna é que tem o código que eu estou pesquisando, tá? O valor que eu estou pesquisando. E a matriz de retorno vai ser a coluna referente ao distrito. Aqui na tabela, clico na letra B, que refere-se à coluna referente ao distrito. Eu sei que todos os valores estão aqui, então eu não preciso colocar uma mensagem de retorno e o modo de correspondência, se eu não indicar, ele vai entender que é exato, tá? Esse valor exato aqui. Ok? Tá lá, ele já colocou o município, né, o distrito, Palestina. Seleciono outro. Monteirópolis. Agora eu preciso fazer um PROC-X aqui para o estado. Vou lá novamente, inserir. PROC-X já está marcado, porque foi a última que eu utilizei. Ok? Pesquisa valor. A chave aqui, o código, em C2.
Pesquisa matriz. Eu vou na tabela e indico a coluna C, que contém o valor que eu vou pesquisar, né? O código. E a matriz de retorno? Vai ser a coluna de estado. Na tabela, clico na letra A, que é a coluna de estado. Da mesma maneira, não preciso colocar mensagem de retorno, nem o tipo de retorno que eu vou, o modo de correspondência, né? E OK, só clicar em OK, tá aí, tá feito o exercício. Agora, quando eu seleciono aqui um código, qualquer código, selecionei, ele indica o distrito e o estado. Pronto. O exercício está concluído. Facinho, né? Até o próximo.